título da mensagem de hoje é: valiosos demais para viver divididos e sem identidade. Atos 9, verso 1 está escrito: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Já falei aqui, repito, eles ainda não eram chamados de cristãos, eram chamados de seguidores da seita, porque consideravam que Jesus tinha trazido uma seita, estava implantando uma seita, chamada o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, tá? Então, pedindo cartas, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmão, cuidado com a ânsia de fazer algo, pensando ser a vontade de Deus. Cuidado com a ânsia, a precipitação de fazer algo, de tomar decisões, de tomar direções, de fazer escolhas. É de Deus, é de Deus, é de Deus. A irmãzinha aqui está desesperada, no auge dos seus 16 anos. Não pelos estudos e nem por servir a Deus ou pela boneca, mas pelo namoro. E é antibíblico, ainda que o pastor fique de careta. A Bíblia diz que os jovens cuidam de como agradar ao Senhor. Os casados cuidam do relacionamento. Os jovens cuidam de agradar ao Senhor. E o Senhor, a Bíblia diz que a boa esposa vem de Deus, assim como o bom marido. O problema é que a gente está vendo uma geração contrária, em que se procura o que quer e encaixa Deus no caminho. E é por causa disso que tem tanto relacionamento tóxico. E se é tóxico, no começo, o fim é uma explosão. Se é tóxico, cabe a nós identificar: eu estou entrando num relacionamento que desde já é tóxico, é sufocante, é opressivo. Então isso não é de Deus. Paulo, ainda conhecido como Saulo, tinha uma ânsia: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, na verdade, que Saulo queria fazer, era receber aplausos e aprovação dos homens. Os homens precisam dizer: o grande Saulo prendeu mais não sei quantos. Olha o Saulo perseguidor, matou mais não sei quantos. Olha o Saulo, Saulo. A Bíblia diz que ele era muito zeloso pela religião a qual ele servia. Quem conhece gente que é muito zelosa pela religião, independente de qual seja? Diga amém. Nós precisamos ser religiosos por Cristo, pela palavra. Mas essa ânsia de mostrar resultado, de alcançar um resultado, de conseguir algo, fora de tempo, fora da maturidade, fora da visão. E eu peguei o relacionamento sentimental porque quem aqui é adulto passou por essa fase. Aos 15, 16 anos a gente acha que está preparado para casar e viver a vida e saber de tudo, e a gente não sabe nada. E se a gente tiver pai e mãe frouxo, a gente vai se perder, e a conta vai chegar, os pais vão chorar. Por quê? Porque alguém vai precisar ter a firmeza de manter o trem no trilho. O carro não anda sozinho, alguém precisa dirigir. A Bíblia diz que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ainda não é adulto, ele não é senhor de nada, mas ele está debaixo de tutores, ainda que seja dono de tudo. Se não amadurece, não pode assumir. Porque se assumir sendo imaturo, vai dar ruim. Saulo é o retrato perfeito disso. Um homem cheio de conhecimento. Irmão, argumento não faltava em Saulo.
Aí eu fico pensando, quem aqui tem filho na idade dos 15, 16, 17 anos? O Rogerinho desde os 12 anos, 13. Que 12, 13? O Rogerinho desde 5 anos de idade era extremamente argumentador. Pensa numa criança maravilhosa e insuportavelmente maravilhosa. Eu lembro uma vez que a pastora foi chamar a atenção dele. Várias vezes que ela chamava atenção, ou ele virava e falava assim, mas eu quero saber por quê. Que eu estou sendo, por que estou sendo corrigido, proibido, por que eu não posso, mas se os outros, por quê? Não é só aquela coisa, sabe, todo mundo vai. Não, todo mundo vai, você não é todo mundo, mas eu quero saber por quê. Me explica o porquê, que aí eu aceito. E aí, mulher é aquele jeito, né? Mulher não grita. Mulher entra debaixo da cachoeira. De vez em quando eu estou num grupo. Ontem um irmão estava fazendo aniversário, chamou a gente para comer lá um negocinho e tal. E estavam as irmãs. Falei, irmã, vocês estão debaixo da cachoeira? Porque quem gosta de cachoeira aqui? Além do irmão Luiz, que eu sei que o irmão Luiz gosta. Eu gosto também. Quem gosta de cachoeira? Você entra debaixo da cachoeira é uma maravilha. Mas para falar com quem está perto, você tem que fazer o quê? Gritar. Tem gente, irmão, conversando, parece que está debaixo da cachoeira. Aí mulher tem muito isso. A irmã Natália também não. Pela cara dela ali, o irmão Dilson falou, pastor, não fala da Natália, senão eu põe em casa. Não vou falar. A pastora virou e foi corrigir o Rogerinho. E ele estava perto. Rogerinho, eu já não te falei. 5 anos de idade. O jovem de 5 anos, argumentador, fazia assim com a mãozinha. Mamãe, não precisa gritar, eu estou aqui do seu lado. Por que você está gritando? Hã? É só conversar, mamãe. Você não precisa gritar. Eu estou do seu lado. Ei. Saulo, ele está cheio de energia, cheio de paixão, mas aí é um outro perigo. Muita paixão na direção errada, dá ruim. Muita paixão desalinhada de tempo, dá ruim. E Saulo é preciosíssimo para Deus, valioso demais. Mas primeiro precisa ter a sua identidade tratada. Se a identidade de Saulo ou Paulo não for tratada, ainda que ele tenha muito valor, ele não vai fazer o que Deus chamou ele para fazer. Irmão, está cheio de gente na igreja, fora da igreja, valiosíssima para Deus. Todos nós temos o mesmo valor para Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz, o valor de quem está dentro da igreja é igual ao valor de quem está fora. A diferença é que tem gente andando por fé e gente andando nas trevas, mas o valor é igual. Jesus morreu igual para quem está vivendo em santidade e para quem está vivendo na aberração do pecado. O valor é igual, a diferença é como cada um está se comportando e o futuro que cada um vai ter, aqui e na eternidade, está claro? Então não pense que você e eu somos melhores do que um traficante, do que um homicida. O valor é igual, as escolhas são diferentes. E consequentemente as colheitas também serão. Mas o valor é igual. Não se sinta superior ou melhor que alguém que está vivendo uma vida totalmente perdida, corrompida. O valor é igual. Ficou claro isso, gente? Se aquela pessoa for realinhada, se render aos pés de Jesus, vai ser uma bênção, tanto quanto eu e você. Saulo é um homem que quer cartas para prender, tem ânsia de matar, mas Deus olha para ele e diz, esse homem é valioso demais. Eu tenho um projeto e Saulo dá certinho nele. Irmão, sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque Deus tem um projeto e você dá certinho nele. Eu vou dizer de novo, Deus olhou para Saulo enquanto todo mundo olhava com medo. Está vindo o perseguidor, está vindo o opressor, está vindo o homicida, está vindo o que vai prender o perseguidor, está vindo, e Deus diz assim, está vindo aquele que eu vou usar poderosamente. Eu tenho um projeto que cabe você direitinho nele, direitinho. Deus está falando, eu tenho um projeto, família de Cristo, e a medida desse projeto são vocês. Deus tem um projeto com a nossa cidade, Deus tem um projeto com a ABC, com o Brasil, Deus tem um projeto com a nossa geração, com esse tempo, e nós cabemos perfeitamente nesse projeto. Mas precisamos amadurecer, precisamos ser firmes, precisamos tomar decisões. Deus não desistiu de Saulo, de Rogério, mas nós
precisamos escolher como reagir à manifestação de Deus. O que vamos fazer quando Ele se manifestar? Qual vai ser a nossa reação? Então, cuidado com a ânsia, com a precipitação de fazer algo, pensando ser a direção de Deus. O versículo 5 diz assim: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Saulo, apesar de toda a ânsia, todo o ímpeto, toda a influência que tinha, quando ouviu a voz de Jesus, caiu prostrado. Porque Jesus mandou ele fazer o quê? Se levantar. Irmão, tem gente que vem para o culto e não baixa 1 centímetro do seu ego. Tem gente que lê a Bíblia e não baixa 1 centímetro do seu autoconvencimento. Eu sei de tudo, eu estou certo. E da minha casa, e no meu casamento, e nos meus filhos, e na minha empresa, e nas minhas decisões, e no meu futuro, e no meu ministério. Eu. E o Saulo, cheio de certezas, quando ouve a voz de quem? A voz de quem, gente? De Jesus. O que ele faz? Cai prostrado de joelho. Irmãos, todo culto deveria nos colocar prostrados de joelho, espiritualmente falando. Toda palavra, todo dia que eu abro a Bíblia, eu deveria render quem eu sou aos pés de quem Ele é. Quer saber se você teve um encontro verdadeiro com Jesus? Veja o quanto você renunciou até aqui. Quem não me desculpa ser muito franco e talvez jogar um balde de água fria na falsa espiritualidade e apenas religiosidade que talvez alguém esteja vivendo. Mas se você não renunciou nada até agora, você ainda não encontrou Jesus. Você não conheceu Jesus, não renunciou, não conheceu. É impossível Jesus encontrar alguém na terra que esteja bonzão, perfeitão, não precisa renunciar. Esse Rogério, achei Rogério, esse não precisa renunciar a nada. Querido, chuchu, riqueza, sabe? A gente pensa que Deus vai olhar e vai falar assim: lindo, tesouro, rei, coração. Alguém já viu isso? Aí a gente pensa que ele vai dizer: esse aqui, não precisa mudar nada. Encontrei quem eu procurava, encontrei o perfeitão. Aí, ó, fazer o seguinte: vou derramar o meu espírito sobre você. Agora você vai receber poder, unção, vai ser cheio de fé, vai para o céu e está tudo certo. Não, o evangelho não é assim. O evangelho é a mão no peito do Rogério dizendo: onde você pensa que vai? Eu orei aqui ontem, falei: Jesus, deixa eu só falar que o Senhor é amor, deixa eu dar aquela mensagem bonitinha, que todo mundo gosta de ouvir, e que é verdade, Ele é amor. Mas sabe, Jesus, na mensagem o Senhor me faz falar umas coisas, que aí tem um pessoal que não gosta muito de ouvir. Mas eu estou falando com o Senhor primeiro, e ainda bem que Ele não deixa. Ei, se não teve renúncia, se não tem renúncia, provavelmente é só uma religião. É só uma religião. É só preencher alguma coisa. É só satisfazer a alma, a emoção, o raso, o natural. Comida e bebida alegram a alma. Comida e bebida, gente, a Bíblia responde sobre isso. Comida e bebida alegram a alma. Um bom casamento alegra a alma. Filhos alegram a alma. Uma boa viagem, um passeio alegra a alma. E tudo isso leva para o céu. Não é porque alegra a tua alma que é o suficiente. Eu fui para um culto, sabe? Minha alma ficou alegre. É? Mas você foi alinhado para ir para o céu? Não, mas eu saí feliz. Ah, então vai para um show de humor. Vai para um show de humor. Pelo menos você não finge que está servindo a Deus, que está adorando a Deus. Ô Saulo, é o seguinte: por que você está me perseguindo? Gente, é impressionante, Jesus mete o pé na porta. Em que sentido que ele mete o pé na porta, pastor? A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Ok, mas o bater a porta de Jesus, irmãos, só dele dizer: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês abrirem a porta, irmão, ele meteu o pé no peito da gente.
Jesus não vem dizendo: Saulo, querido, precioso, rei, tesouro, coração. Saulo, quero saber só o seguinte: por que você está me perseguindo? Qual é a bronca? Foi assim que Israel falou? Dias atrás Israel olhou, estava tendo uma DR, Israel entrou: qual é a bronca? Eu falei: caramba, com menos de 4 anos esse menino entra no meio de uma DR e pergunta qual é a bronca. Senhor, volta logo, porque eu não sei o que vem pela frente. Leva a gente logo, Senhor, eu não sei se eu estou preparado para os próximos capítulos. Ei, Jesus entra em cena. E quando Jesus entra em cena, Saulo cai de joelhos. Quando Jesus entra em cena, Rogério cai de joelhos. Quando Jesus entra em cena, se não caiu de joelhos, é porque ainda não ouviu Jesus. Eu cresci debaixo de uma visão religiosa, tradicional no Brasil, e você entende o que eu estou dizendo? E fui ensinado que ninguém podia ver Deus, que se alguém visse a Deus morria. Quem mais? Quem? Só eu, Rubro. Peraí, começou a aparecer. Aí, ó. Aí a gente orava com medo. Irmãos, que bobagem ensinaram para a gente. Não, pastor, mas é porque Deus falou para Moisés: se você vê, ok, presta atenção, você vai pôr na cabeça de uma criança que ela não pode ver Deus, então ela morre. Isso vai fazer ela amar Deus ou ter medo? Olha a estratégia do diabo na religião. Leva a criança para dentro da igreja e instrui a criança a ter medo. Irmão, aqui a gente precisa falar a verdade, mas ensinar as pessoas a amarem ao Senhor. Se a criança for ensinada a amar ao Senhor, o temor do Senhor vai estar no coração dela também. Porque o temor é aquele zelo amoroso, é aquele respeito de amor, diferente do medo. Saulo cai de joelhos, ele se prostra, ele se rende. Quem é o Senhor? Eu não sei quem é o Senhor, mas eu reconheci divindade. Eu reconheci unção, eu reconheci poder. Irmãos, às vezes a gente ouve uma pessoa pela primeira vez e reconhece que tem unção de Deus ali. Alguém já passou por essa experiência? Aquela voz chegou e falou: opa, peraí, tem algo acontecendo. O mundo espiritual se moveu. Quando Jesus falou com Saulo, o mundo espiritual se moveu. Pastor, Jesus precisava entrar na frente do meu marido, do meu sobrinho, do meu filho, do meu neto, do meu pai, da minha mãe. Ei, Jesus está em mim e em você. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele enviou o Espírito Santo Consolador. Então quando nós falamos, nós precisamos ter intimidade e comunhão, para que a nossa voz saia revestida de autoridade, unção e poder, como a dele, para que quem nos ouve receba também o impacto da unção de Deus sobre sua vida. Ele disse: meu nome vocês vão fazer as mesmas obras. Engraçado que eu vejo todo mundo querer fazer, e glória a Deus, sinais, prodígios, cura, maravilha. Mas eu não vejo gente falar assim: Senhor, as mesmas obras. Eu quero que quando eu falar, o ego, a vaidade, o orgulho caia por terra como Saulo, e as pessoas se rendam ao Senhor. É isso que eu quero. Não precisa ter estardalhaço, precisa ter corações convertidos. E eu não estou falando mal, presta bem atenção, eu estou falando sobre foco. Saulo é um homem que sai com uma ânsia desalinhada. Saulo é um homem que agora precisa aprender. Um doutor da lei precisa aprender. É chegar no cara que é mestre e dizer: ei, baixa a bola, porque você precisa aprender. E quando eu meditava nessa palavra, aí Deus falou comigo, e eu falei: Senhor, como o Senhor é perfeito. Nós começamos o mês de maio, o primeiro domingo, primeira ministração da série Valiosos para Deus, falando sobre sermos ensináveis, sobre sermos humildes. Quem lembra disso? Salmo 90, ensina-me a contar os meus dias, Senhor, para que o meu coração alcance sabedoria. Moisés orou. Moisés, o homem que foi treinado, único dos hebreus ali que tinha treinamento de liderança, de governo, de autoridade. Moisés era um homem preparado politicamente, ele sabia governar. Moisés era um homem preparado com estratégias de guerra, ele era treinado para liderar. Moisés era um homem de cultura. E aí quando ele, cheio de coisa, ele vai dizer: Senhor, me ensina.
Porque tudo isso que eu aprendi com o pessoal aqui não vai me garantir nos projetos do Senhor. Ei, se eu e você achamos que só a nossa experiência natural garante a nossa vida nos projetos do céu, a gente está sem visão. Saulo achava que todo o conhecimento que ele tinha era o suficiente. Jesus, com a voz dele, fez Saulo entender que ele era um cego. A voz de Jesus mostra quantas cegueiras ainda há na nossa vida. Irmão, eu já passei por isso e creio que você também. A gente chegou convicto de algo, a gente começou algo convicto, aí veio uma palavra de Deus e falou: meu Deus, será que eu não tinha percebido? Eu nunca vi isso. Deus, parece que eu estava tapado, a minha visão estava tapada, a minha audição estava tapada, parece que eu não enxergava, não ouvia. Quem já passou por isso? A voz de Jesus tira escamas dos nossos olhos. Em Apocalipse, Jesus vem repetir isso. Vocês pensam que estão muito bem, minha alma descansa porque tem muito, que rico sou porque não tenho falta de nada, e não sabes que é um miserável, desgraçado, está escrito na Bíblia, pobre, cego e nu. Eu oriento que vocês comprem de mim colírio para enxergar, que vocês lavem os olhos de vocês, que vocês curem, restaurem a visão de vocês. Saulo passou por essa experiência, um homem que acha: eu sei tudo, eu tenho as cartas, eu tenho poder, eu tenho a força, eu conheço, eu. E Jesus aparece e ele reconhece que é cego, que é pobre, que está nu, está envergonhado. E nudez, quando a Bíblia fala de nudez, não está falando de andar pelado na rua, está falando de exposição. Sua vergonha está exposta, sua humilhação. Por quê? Saulo que sai é o cara, aí vem todo mundo: ó o Saulo anda. Daqui a pouco esse Saulo cai de joelho, não enxerga e diz: alguém me ajuda? Vocês podem me levar porque eu não consigo andar sozinho. Eu não consigo andar sozinho. Isso é uma mensagem para a igreja: eu não consigo andar sozinho. Você pode olhar para quem está do teu lado e diga: eu não consigo andar sozinho. Diga: Jesus estabeleceu a igreja para a gente andar junto, porque eu não consigo andar sozinho. Que isso, pastor? Eu fui ensinado outra coisa. Então você precisa ser ensinado a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, e vai. E Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem. Deus não estava sozinho, não fez sozinho. E semelhança. A imagem e semelhança de Deus é uma família. Aí disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Se não é bom estar, andar menos ainda. Saulo agora diz: eu preciso de ajuda. Saulo agora reconhece que ele precisa ser humilde e ensinável. A gente começou o mês falando disso e está terminando o mês falando disso. E tem gente que continua cheio de si, dizendo: eu sei, eu vou fazer por mim mesmo. A Bíblia diz que na multidão de conselhos ou conselheiros há sabedoria. Não está dizendo na multidão de opiniões. Existe uma diferença entre conselheiros e gente que dá opinião. Todo mundo que dá opinião é conselheiro para você? Então cuidado, para não viver de opinião, ao invés de ouvir conselhos. Conselho vem de fonte confiável, vem de aliança, vem de compromisso. Opinião, qualquer cachorro latiu é opinião. Deus, se o cachorro latia para eu voltar para casa, voltei. Não estamos falando de opinião, estamos falando de conselho. Eu já quebrei a cara porque fui pela opinião dos outros. Mais alguém? Gente que às vezes nem conhece, opinião do jornal, opinião da rede social, opinião do influencer, do jogador, do artista. Opinião. Conselho é gente que vai sentar e chorar com você quando o bicho pegar. Conselho é gente que vai se alegrar com você. Conselheiro é igual casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Está ali, lado a lado. Gente, para dar opinião, só dá opinião e segue a vida. A gente está vivendo de quê? Saulo agora não pode viver de opinião, ele precisa ser restaurado. Cuidado para não ser quebrado inteirinho, para reconhecer que precisa ser restaurado e voltar a ouvir conselho ao invés de opinião. O versículo seguinte, 7, diz assim, os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava como? Cego. Então o conduziram pela mão até onde? Até Damasco.
Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu, nem bebeu coisa alguma. Cuidado para não sair comendo e bebendo aquilo que não tem a ver com a visão de Deus para a tua vida. É melhor não comer e não beber do que comer algo fora da visão. Gente, isso é forte demais, eu vou falar de novo e alguém vai entender. Cuidado para não sair comendo porque está desesperado de fome. Eu comecei falando sobre relacionamento, quem lembra disso? Ânsia. Tem gente dizendo, eu tenho que comer desse relacionamento, eu preciso casar com essa pessoa, porque é a única pessoa na vida que vai me querer. Não case com alguém, porque você acha que é a única pessoa na vida que vai te querer. Case com alguém que tenha visão, propósito, princípios, valores, prioridades, que alinha com você, que ama, honra, serve o mesmo Deus que você, e de preferência que ame Jesus. De preferência não, é uma exigência na verdade. Ame Jesus mais do que ama você, porque se ama você mais do que a Jesus, daqui a pouco vai amar um outro ou uma outra mais do que ama você. Eu e você não somos perfeitos. Alguém que começa a conviver com a gente vai começar a ver defeitos. Se a pessoa conseguiu colocar Jesus em segundo plano e Jesus não tem defeito, vai ficar fácil colocar a gente em terceiro plano, em quarto plano. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu convivo com Jesus que é perfeito e consegui colocá-lo em segundo lugar na minha vida porque escolhi alguém para ser o primeiro, porque achei que Jesus não está sendo bom bastante. Ah, irmão, daqui a pouco é o outro que vai ser descartado. Por isso primeiro o Senhor, porque Ele é perfeito, não erra, não dá ruim com Ele, é perfeito. Saulo não come nem bebe se não tem visão. Não tem a ver com a minha visão, não vou comer, não vou beber, não vou participar. Versículo 10. E não espere que todo mundo entenda a visão de Deus em sua vida, hein? Ah, que as pessoas não estão entendendo. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado, agora ele gostou, Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está o quê? Orando neste momento. E nós estamos fazendo o quê? Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos o que, irmãos? Todos os que invocam o teu nome, invocam o teu nome. A gente começou hoje falando disso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem poder para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois, Saulo. Vá, pois. Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei, gente, olha isso aqui, e eu mostrarei a ele o quanto deve o quê? Sofrer por meu nome. Presta atenção. Primeiro tópico, coloca aí para mim, por favor. Primeiro tópico. Com a identidade questionada, ficamos divididos quanto ao que pensam e dizem a nosso respeito. Quando a nossa identidade é questionada, quando a nossa identidade é colocada em xeque, quando a nossa identidade, alguém duvida de quem nós somos, do nosso potencial, do que estamos fazendo. Imagina aquele ali, vai dar certo não. Sabe quando alguém vai comer na sua casa e fala, foi fulano que cozinhou? Misericórdia. Quando duvidam de nós, ou principalmente, quando nós estamos questionando a nossa própria identidade. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus quer comigo, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Quem já perguntou qual é o seu propósito de vida? Gente, de uns anos para cá ficou na moda falar sobre propósito. E aí um monte de gente que estava vivendo o seu propósito ficou confuso e parou. Falar do propósito é uma bênção, glória a Deus, eu mesmo falo e tal, mas cuidado porque isso se tornou uma bomba que o diabo usou para sabotar gente que estava vivendo e cumprindo o seu propósito.
Propósito é aquilo que você faz por tanto amor, paixão, que você daria a vida por aquilo, que não precisam nem te pagar. Propósito é aquilo que faz pulsar o teu coração, não por empolgação, entusiasmo, ânsia, como eu falei no início, mas que é concreto, é real, é de verdade, que vai ecoar na eternidade de alguma forma, que vai deixar uma marca, que vai deixar um legado. E aquilo é tão, sabe, perfeito de Deus, genuíno de Deus em nós, que é espontâneo, é natural, flui. Não precisa ficar forçando. Não é igual descascar cebola. Porque descascar cebola chora, camada por camada, e chora e vai. Não, o propósito, quando você vê, você foge, você fala, não vou fazer mais tal coisa. Quando vê, está fazendo. É a pessoa que diz assim, não vou mais pregar. Aí, está amarrado, em nome de Jesus. O pastor já fala, não vou mais pregar, já que o povo também tem direito de decidir, não quero mais ir para a igreja, não quero mais servir, não quero, eu também tenho direito, não quero, gente, vocês se viram. Aí vai lá trabalhar, dali a pouco está um grupinho ali falando alguma coisa, chega e fala assim, não gente, a Bíblia diz isso, tá fazendo o quê? Pregando. Aí dali a pouco sai dali, os amigos marcam futebol, aí está um reclamando da vida, outro falando um problema, aí não, mas ó, Deus tem um propósito. Irmão, pode correr para onde for, pode descer do altar, pode atravessar a rua, pode ir ao mercado, aonde for, está lá em você, está na sua essência, quem está entendendo? Só que às vezes, portanto, estão falando do propósito, pessoas bem-sucedidas, é porque tem o seu propósito bem claro, e aí você para de viver o seu propósito, procurando conhecer qual é o seu propósito. O que eu tenho visto de gente parada na vida, dizendo eu não estou sentindo, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Ei, Paulo não sentiu. Aí hoje eu senti que em vez de perseguir, eu vou ajudar. Que bobeira é essa? Gente, pelo amor de Deus, isso é coisa de criança, imaturo. Não estou sentindo vontade, não quero. Gente adulto, assume responsabilidade e segue seu propósito. Sentindo ou não, sentindo. Quem é que trabalha para sustentar a sua casa ou para ajudar na produção da sua casa? O restante está vivendo de quê? Sangue de Jesus tem poder, estou preocupado. Gente, me dá a receita desse outro percentual aí. Quem é que crê que Deus pode fazer de você uma pessoa rica, próspera, bem-sucedida, rica, milionária? Mas sabia que ser rico dá trabalho? Mas eu prefiro ter trabalho com dinheiro no bolso e na conta do que ter trabalho sem ele. Agora tem gente que pensa que ficar rico é não ter trabalho. Você quer ver o que é um escândalo para a gente? Quando a gente vê na rede social um famoso fazendo um churrasco no final de semana e depois lavando a louça. Quem já viu, já pensou isso? Gente, cadê alguém? Essa pessoa milionária poderia estar pagando para alguém lavar aquela louça. Já viu? Eu já vi. Família do Silvio Santos. Aí vi lá o pessoal tudo fazendo, não sei o que, lavando a louça. Gente, tanto de dinheiro que esse povo tem, tanto de empregado devia ter. Quem já viu, já se questionou esse tipo de coisa? Mas gente, tem hora que a coisa mais gostosa que tem é lavar a louça conversando com alguém, depois de uma refeição abençoada. Sabe? A vida dá trabalho, a gente escolhe qual que a gente vai encarar. Eu prefiro ter trabalho vivendo o meu propósito. Eu prefiro ter trabalho obedecendo a Deus, ainda que eu não sinta nada. Eu prefiro ter trabalho honrando a Deus. Honra não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Honra a Deus, honra o pai e mãe, honra um líder, honra ao sacerdote, honra a igreja, honra o que for. Tem a ver com decisão, caráter, obediência, valor, não com sentimento. Essa semana eu não senti, fui comer o lanche ali na lanchonete, não senti que estava tão gostoso, então não vou pagar. Você paga a comida só porque sentiu, sabe, essa comida fez eu sentir uma coisa, então vou pagar a conta. É assim? Sentindo ou não sentindo, você tem que ir? Sentindo ou não sentindo, tem que trabalhar, tem que pagar. É uma bobagem, é só com Deus que a gente arruma essa desculpa. Eu fui criado para viver. E enquanto eu vivo, aí Deus vai me permitir sentir muitas coisas. Mas ainda que eu não esteja sentindo, eu preciso ter a minha visão restaurada.
A visão é mais importante que o sentimento. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele anda sobre as águas. Quando Pedro sente as águas e o vento, ele afunda. Quem você quer ser na vida? O que sente ou o que vê? Eu quero ser o que vê. Eu quero ser o que anda por visão e não por vista. Andar por vista é viver pelo que está sentindo. Andar por visão é mesmo sem sentir nada, continuar o propósito. Jesus manda, fala para todo mundo me encontrar, inclusive Pedro. Pedro não estava sentindo que estava perdoado. Pedro não estava sentindo que tinha moral, direito de olhar nos olhos de Jesus. Mas Jesus não perguntou o que Pedro estava sentindo. Jesus deu uma ordem, manda Pedro estar lá, porque eu também quero falar com ele. Jesus deu uma ordem, manda o Rogério e domingo está lá, porque eu quero falar com ele, sentindo ou não sentindo. Quero falar, quero que me sirva, quero que me ouça. Saulo não está sentindo confiança no caminho, ele precisa que alguém ajude ele, ok, mas eu preciso ir para onde Deus quer. Paulo não está sentindo que aquela comida é para ele, tudo bem, então não vou comer, vou ouvir Deus, enquanto Deus não falar eu não como. Eu preciso ouvir Deus, preciso encontrar Jesus. A nossa identidade vai ser questionada ao longo da vida, irmão, pelos outros e por nós mesmos. Quem aqui já se sentiu ofendido por alguém questionar seu valor e sua identidade? Diga amém. Só que você é a pessoa que mais questiona seu valor e sua identidade, mais do que qualquer outra pessoa. Inclusive, quando entra o orgulho e a soberba, porque talvez você pensou assim, não pastor, eu até que sim, mas minha esposa pensa, meu marido, mas o meu filho, mas meu pai, pessoa soberba, pessoa que acha que está... Gente, o orgulhoso é um inseguro disfarçado. Orgulho significa insegurança. Não sou especialista no caso não, mas pergunta aos psicólogos. É que as duas que a gente tem na igreja aqui, uma formada e outra em formação, não estão. Então vai o treineiro aqui, o que lida com gente há 20 e tantos anos. 99,9%, só para não falar 100% dos orgulhosos, são pessoas que por dentro são inseguras e tentam se autoafirmar no seu orgulho, para não expor sua insegurança. Alguém concorda com isso? Pastor, pensando assim, sabe que eu nunca tinha reparado? E não é que é verdade, o senhor tem razão? Orgulho é disfarçar, é fingir. Fingir que sabemos, que somos, que temos, que isso, que aquilo. E na verdade, há dentro de nós uma criança desesperada com medo de não ser aceita, de ser rejeitada, de ser abandonada de novo, de ser traído, frustrado, morrendo de medo. Então se cria uma camada, uma casca, e sustenta ela, custe o que custar, para que ninguém acesse aquela área fragilizada da nossa vida. E Deus quer curar a tua alma hoje, em nome de Jesus. Deus quer curar. Por isso a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Sabe por quê? Porque o orgulho impede você de reconhecer que precisa de ajuda. Saulo diz, eu não consigo chegar no meu destino, alguém precisa me ajudar. Se o Saulo diz, eu sou Saulo, quem vocês pensam que são? Mas você não está vendo? Calem a boca. Eu tenho cartas para prender e matar, eu vou mandar prender e matar vocês, fica na de vocês, deixa que eu vou sozinho. Tropeçou e caiu. Jesus disse, é quando anda de noite que tropeça, porque não tem luz, anda sem direção, anda sem luz, anda sem visão. Saulo, quando reconhece que está sem visão, acabou o orgulho. Agora é um homem humilde, que vai entrar na casa de outro homem humilde, e receber imposição de mão e oração de outro homem humilde, que inclusive Saulo julgava ser um perturbado. Olha como Deus desconstrói o orgulho. Nos coloca no caminho da humildade, precisando de ajuda de pessoas que nós mandávamos. Faz a gente entrar na casa de quem a gente não queria, a casa que a gente queria meter o pé na porta, arrebentar e prender todo mundo. É lá que a gente vai receber ajuda às vezes. Ah, irmão, tem gente que não me suportava e hoje está aí dizendo, pastor, ora por mim, vai lá em casa, pastor, eu quero preparar uma picanha para o senhor. Olha que não me suportava. E eu, cara, gente boa pra caramba. Cara incrível que eu sou. Você percebe pelos améns. Ai, Jesus, a minha identidade está bem firmada, a autoestima está resolvida. Depois elas vêm pedir para eu fazer nem as duas alcoviteiras da igreja. Eu tenho que profetizar. Servas do Senhor.
Ai, Jesus, como é bom ser família. A gente brinca e continua feliz, né? Mas ei, quantas vezes alguém que eu não topava muito se tornou uma bênção, uma referência na minha vida? Mais alguém? Se desarma diante de Deus. Cuidado. Se a sua, a minha, a nossa identidade estiver sendo questionada, seja pelos outros ou por nós mesmos, a gente vai fazer bobagem. Primeiro a gente precisa alinhar a nossa identidade. Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Deus tem um propósito com a minha vida. Eu não fui criado ao acaso para qualquer coisa. Não, por que eu vim ao mundo? Eu não queria nascer. Queria sim, filhão. Você ganhou de milhões de outros. Isso foi uma corrida muito louca. Passou, não lembro. Pois é, mas ganhou. Quis correr, quis entrar. Outros queriam entrar na frente, não entraram. Quem entrou foi você. Então não vem com essa conversa de pobre coitado que não pediu para vir ao mundo. Pediu, correu, se espremeu, se apertou, entrou e venceu. Agora está na hora de recuperar, restaurar a essência, o propósito, o projeto inicial. Só de ter nascido você já é vencedor. Olha que incrível. Eu vou dizer de novo, gente, e não é aqui autoajuda não, é abrir os olhos. Estou tirando escama dos olhos de pessoas aqui. Só de ter nascido você já venceu. Só de ter nascido você já tem um testemunho para contar. Só de ter nascido você já tem algo para compartilhar. Sabe o que é isso aí? É Deus desde a nossa concepção dizendo: eu criei vocês para um propósito. Vocês vão ser referência, vocês vão vencer. Vai ser difícil, vocês vão ter que correr, vai haver concorrência, mas vai valer a pena. Restaure sua identidade. O vencedor que chegou ao mundo chegou ao mundo já gritando, tocando terror. O negócio foi tão sério que todo mundo queria pegar você no colo quando chegou. Olha que coisa séria. Ficou todo mundo, gente que não chora, chorou porque você nasceu. Espero que de felicidade. Ei, só que ao longo da vida, uma demissão ou uma dispensa do trabalho, um pé no cóccix, deu para entender, né? Ou nos travesseiros que contornam o cóccix. Ao longo da caminhada, uma quebra de aliança, abandono, rejeição, fazem a gente questionar a nossa identidade. Para ficar mais claro, eu já perguntei para Jesus se Ele me quer mesmo pregando. Você já perguntou para Jesus se Ele te quer fazendo o que você foi criado para fazer? Porque seria orgulho e soberba a gente não perguntar. Mas também seria um tremendo desperdício, incredulidade, tendo ouvido a resposta dele, a gente se negar a cumprir. Eu estou aqui cumprindo o que Ele me mandou. Hoje feliz da vida por cumprir meu propósito, mas tem dia que para cumprir o propósito eu vou com dor na alma. Assim como você vai para o seu trabalho, cuida do filho, acorda de madrugada para trocar bebê, com a fralda cheia. Tem dia que feliz da vida. Tem dia que acorda, quando que essa criança vai sair da fralda? Meu Deus do céu, não aguento mais. E troca, deita, dorme. A criança dá um sorriso, você te desmonta inteiro. É ou não é assim? Eu quero aqui dizer para você que na vida, a vida vai sorrir para você e você vai parar de reclamar. Mas que ainda vai ter fralda para trocar ao longo da caminhada. Mas vai voltar a sorrir. Saulo, calma. Você não está vendo. Você nem quis comer, mas calma. Tua história não termina aí não. Esse seu momento não define quem você é. Isso é só um momento, é só uma parte da tua vida. Essa parte vai acabar, a luz vai brilhar, a visão vai vir de verdade. E aí você vai viver o melhor de Deus. O Saulo hoje é o Rogério. Quem é o Saulo? Deus diz: esse é um homem precioso para mim. Na Almeida vai dizer: esse para mim é um vaso escolhido. Saulo, Deus está dizendo: esse para mim é alguém que eu não vou descartar, é alguém que eu não abro mão. Eu não abro mão de Saulo, Deus está dizendo. É um homem valioso, mas com um futuro difícil. Com um futuro o quê? Difícil. Por quê? Põe lá o verso 16 que eu parei nele. Põe o verso 16 para mim, por favor. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu
nome. Sabe qual que é o problema na nossa vida? Não é sofrer. É sofrer pelo propósito ou motivação errada. Quem aqui é mãe? Na hora de dar luz ou na gravidez, sofreu? Sofreu com a estria que saiu? Pastor, até a última semana não tinha estourado nenhuma estria. Miserável, na última semana. Irmão, que eu ouço mulher falando, eu fui até o finalzinho da gravidez, faltando 3 dias. Se essa criatura nascesse 3 dias antes. Sofreu com dor, com enjoo, com azia. Sofreu dor de parto, sofreu recuperação da cesárea. Sofreu. Sofreu ou não sofreu? Ama os filhos? Hã? Que fizeram você sofrer? Vocês são tudo loucos. Você está doido. Não são loucas não, né? Isso é amor. Sofrer pelo propósito, pela visão, por aquilo que é de Deus. É amor, é testemunho, é superação. Eu quero dizer que em nome de Jesus, eu e você vamos escolher as batalhas de Deus e não as batalhas da carne. As batalhas de Deus, e quando houver luta, desafio, dor e até sofrimento, nós só vamos passar por aqueles que são de Deus, que vão produzir filhos, que vão gerar vida, que vão gerar testemunho, que vão gerar glória ao nome do Senhor. Igreja precisa pregar que ainda vamos ter sofrimento aqui nessa vida, que ainda vamos ter dificuldade. No céu não, aí acabou tudo, gente. Não pensa que vai me encontrar lá no céu dizendo, ei irmão, tem uma luta ali, não vai. Então eu tenho que me gastar pregando aqui. No mundo tereis o quê? Falamos semana passada, João 16:33. Mas animem-se, tenham bom ânimo. A história de vocês não se resume às aflições. Paulo, eu vou mostrar para esse homem o quanto ele deve padecer, quanto ele deve sofrer pelo meu nome, e não mais sofrer por uma crise de identidade ou pela religiosidade. Deus está realinhando as coisas. E nós só vamos, em nome de Jesus, sofrer quando for pela motivação certa, quando for um propósito de Deus. Porque depois da tempestade vai virar a bonança. Depois do sofrimento virá a alegria. Romanos 8:18, Paulo diz isso. Põe aí Romanos 8:18 para mim, bem rapidinho. Olha só o que Paulo diz. Considero que o nosso sofrimento de agora não é o quê? Nada. Comparado com a glória que Ele nos revelará quando? Mais tarde, só a gente permanecer. Não é nada esse sofrimento. Paulo, o homem que estava tendo a sua identidade questionada. Paulo, o homem que está sendo questionado sobre o seu chamado, seu ministério, seu propósito, sua visão. O fortão que se tornou frágil. O poderoso que agora está dependendo de oração de desconhecido. O religioso que sabe tudo e agora vai quebrar, porque como é que vai poder pôr a mão na cabeça dele se não é um sacerdote, um sumo sacerdote? Pergunta um judeu se qualquer um sai pôr a mão na cabeça dele. A cobertura do judeu, ele põe aqui, estou debaixo da cobertura de Deus, o Senhor é meu teto, o Senhor é minha cobertura. Saulo, gente, é porque para a gente parece muito simples. O Saulo entrar, ficar naquela casa, espera, aí vem o Ananias, põe a mão na cabeça dele e ora por ele. Irmão, isso é um escândalo para o judeu, um escândalo. Quem é esse cara que vai pôr a mão na minha cabeça? Sumo sacerdote? Não. Sacerdote que não é um cristão. Não era cristão ainda na época, né? Mas é um seguidor da seita que vocês chamam um caminho. Não, esse homem vai pôr a mão na minha cabeça. Ele vai estabelecer um céu sobre a minha cabeça da seita dele. Não quero. Gente, sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê a Bíblia, e eu gostei que Deus nos dá visão. Ouvi um pregador que é uma referência para mim, falando esses dias, a igreja precisa se mover por visão, tema. Não adianta só pregar uma mensagem do nada. Vai na visão, esmiuça ela, trabalha ela um tempo, aí vai para outra, aí vai para outra. E a gente tem tentado fazer isso aqui. Irmão, para quem tem fome e sede, as mensagens daqui são um estudo. Não é por nada não, para a glória de Deus. Para quem tem fome e sede, cada ministração aqui é um estudo. Aí o restante é só você continuar ali que Deus vai te dar. Gente, não foi assim. Saulo chegou, cego, ficou, não come, não bebe, passou um dia, 2, 3, aí aparece o homem. E quem é você? Eu sou Ananias, Deus mandou vir aqui orar, então ora logo, que eu quero ver. Orou, está vendo? Gente, foi uma crise.
Saulo, chegou um homem aí, quem? Ananias. Deus me deu uma visão que vinha um homem chamado Ananias, e que ele ia pôr a mão na minha cabeça. Pergunta se ele é sacerdote de qual sinagoga. Qual sinagoga que ele ministra? Dirigente de qual igreja? Qual campo? Qual área? Não, ele não é não. Ô pastor, essa igreja aqui é tradicional, pentecostal, neopentecostal, histórica, apostólica, Eu espero que ela seja bíblica. A minha resposta a você, eu espero que essa igreja seja bíblica e continue sendo bíblica até a volta de Jesus. Bíblica. Não estou desprezando nem nada. Mas gente, você percebe que o mundo tenta nos fracionar, nos dividir? Quem já percebeu? Eu entendo que algumas coisas precisam por organização, mas cuidado. Porque tem gente saindo de lugares onde está bem alimentado, saciado. Não, mas porque eu sou de uma raiz histórica, então eu preciso ir para uma histórica, mas... Por quê? Não, porque eu preciso... eu preciso andar na visão de Deus. Quem vai vir pôr a mão na cabeça do Saulo é alguém que Saulo jamais permitiria pôr a mão na cabeça dele. Aliás, Saulo queria prender esses caras. Há uma crise de identidade. Saulo dentro de si está dividido. Parte dele reconhece que Deus apareceu para ele, aquilo é genuíno de Deus. Outra parte dele diz, isso é um escândalo. Não é assim, pastora Dani, que a gente passa às vezes? A gente fala assim, eu tenho certeza que é Deus, mas ao mesmo tempo, para mim é um escândalo. Todo cristão forjado por Deus, que está sendo moldado, passa por esse processo todo. A minha oração é que eu e você venhamos passar por esse processo e dar fruto para a glória de Deus, porque Deus nos escolheu para isso. Foi difícil. Houve um conflito, uma crise, porque a identidade dele está questionada, ele fica dividido. O que os outros pensam, o que ele mesmo pensa, mas Deus fala que ele é um vaso precioso. Sabe por quê? Põe o próximo tópico, por favor. Deus sabia, diga comigo, Deus sabia. Deus sabia o quê? Que Paulo era, para os líderes religiosos, uma máquina de resultado. Entrega cartas na mão desse homem, que esse homem traz um monte de preso e mata outros no caminho. Deus sabia. Deus sabe que tem gente que olha para mim e para você como uma máquina de resultado. Ô pastor, preciso de oração. Pronto. Aí o pastor chama, gente, precisamos de ajuda. Não, pastor, quando eu precisar de oração eu falo com o senhor, porque o senhor é uma máquina que produz resultado na minha vida. Tem gente que vê o pastor como uma máquina de resultado. Tem gente que vê um funcionário, um obreiro, um colaborador, um líder, um servo, como uma máquina de resultado. Eu costumo dizer que eu não sou caça-talento, eu sou pastor de ovelhas. Às vezes eu abro mão do talento de alguém, para preservar e salvar a alma desse alguém, ainda que esse alguém não goste do que eu faço. Às vezes eu tenho que segurar alguém e falar, segura aí. Não, mas eu já quero ir, calma. Deixa Deus tratar você primeiro. Não, mas calma. Mas eu tenho muito a acrescentar, tem. Mas precisa estar saudável na sua alma, quem está entendendo? Não posso ser precipitado na ânsia de atender uma demanda ministerial. Colocar alguém precoce. Gente, tem gente que olha para mim, para você como uma máquina de resultado da empresa. Olha como uma máquina de resultado, porque ela vive de números. Não está vendendo bem, vão contratar outro vendedor. Não está produzindo o suficiente, vão pegar outro para produzir no seu lugar. Deus sabia que Paulo era para os religiosos, para os líderes religiosos, essa máquina de resultado. Deus também sabia que Paulo era o próximo, por favor. Para os cristãos, uma ameaça. Como assim, pastor? Paulo uma ameaça? Paulo era uma bênção, pastor, uma bênção. Olha o verso 14. Ele tem autorização dos principais sacerdotes. Não, vamos pegar o 13, vai. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das horríveis coisas que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Uma ameaça para os cristãos. Ele tem carta para nos prender. Olha o que diz Atos 9, o versículo 17. Ananias foi ao encontro de Saulo, impor as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, para cá me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio de quem?
do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, sua visão foi restaurada, e então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as o quê? Forças. Olha só. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com quem? Com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para fazer o quê? Matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então durante a noite alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, quando Saulo chegou a Jerusalém, o que diz a Bíblia? Tentou se encontrar com quem? Com os discípulos. Mas todos estavam com o quê? Medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado o quê? Discípulo. Paulo é uma incógnita para os discípulos e também um problema. Põe o próximo tópico, por favor. Deus sabia que Paulo era um problema para os discípulos. Não dá para eu ler tudo por causa do tempo e eu vou encerrar. Tem mais, próximas semanas a gente fala. Paulo era, para os discípulos, um problema. Não, é o anterior. Para os discípulos, para os cristãos uma ameaça. Eu não mandei aí, para os discípulos um problema? Pode ser que eu tenha errado. Mas tinha um tópico depois dos cristãos uma ameaça, para os discípulos um problema. Pode ser que eu não tenha mandado, ou na hora de fazer comer bola. Por que um problema? Não, isso aí é lá no final. Mas tudo bem, deixa assim. Ei, ele era um problema. Qual o problema, pastor? Esse para os discípulos uma frustração é de Jesus, é lá no final. Apareceu, eu mandei. Houve alguma bagunça na hora de organizar a coisa. Qual o problema? Está todo mundo confuso. Ele não é. A ponto de os discípulos mandarem ele embora de Jerusalém. Tira ele daqui. Jerusalém é o foco de tudo. Esse homem está causando tumulto, a gente vai ter problema por causa dele. Tiram ele. E ainda bem que Barnabé vai a Tarso buscar o Saulo. Vem cá, a gente está plantando uma igreja em Antioquia, vamos cuidar de você aqui. E Barnabé começa a discipular Saulo. Deus sabe que às vezes, ao longo da vida, alguém olha para a gente como uma máquina de resultado. Alguém olha para a gente como uma ameaça. Alguém olha para a gente como um problema. Isso é sério. Só que Deus também sabe quem nós somos aos olhos dele. Esse para mim é um vaso escolhido, esse para mim é um homem valioso, esse para mim é um homem precioso. Irmão, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, independente de quem te veja só como uma máquina de resultado, quem te veja como um problema, onde essa pessoa chega, ela é problemática, onde as pessoas têm até medo, sentem que você é uma ameaça ao conforto delas, à estagnação que elas vivem, ou você realmente é uma pessoa que tumultua. Deus tem projeto, propósito, sonho, visão, comigo e com você. Pode pôr agora o próximo tópico, por favor. Para Deus, nós somos pessoas preciosas, valiosas. Mas para Deus, era um vaso escolhido. Um homem precioso, responsável por, eu pus entre aspas, partir o pão com os gentios. Lembra que nas semanas anteriores a gente falou de Lucas 22, do 14 ao 16, por exemplo, quando Jesus diz que ele desejava muito cear, participar daquela última ceia com os discípulos, e ensinando os discípulos a cear, ele diz, vocês também devem partir esse pão em memória de mim. Quem lembra disso? Aí depois a gente vê em Lucas 24, Jesus indo para Emaús, junto com 2 discípulos que viraram a cabeça e estão fugindo, e Jesus vai no meio deles, eles não reconhecem, e eles tentam pregar para Jesus, e Jesus prega para eles, e quando Jesus parte o pão, aquele que ressuscitou, aquele que está cheio de vida, aquele que é nova criatura, parte o pão com quem está cego. Ananias parte o pão com quem está cego, Rogério parte o pão com quem está cego. Ao invés de ficar apontando o dedo para quem está cego, compartilhe o pão com quem está cego.
Paulo é chamado por Deus para partir o pão com gentios, porque eles são cegos. Deus não tem, porque esse é um cego brasileiro, o outro é um cego argentino, e o brasileiro é mais legal que o argentino. Deus olha e diz: são almas, são vidas que eu criei para a minha glória. E se estão cegos, precisam ter os olhos abertos. Eu vou levantar alguém que vai partir o pão. Um dia Deus chamou Paulo, outro dia Ele chamou Rogério, hoje Ele está chamando você. É um vaso escolhido. Não deixe o mundo tentar te dividir. Eu vou continuar essa mensagem falando sobre a identidade dividida. Vai ser incrível que você vai ver o que tentaram fazer com Jesus. Fizeram com Saulo, tentaram fazer com Jesus e tentam fazer com a gente. E a oração que Jesus deixou e está valendo sobre a nossa vida. Tem uma oração de Jesus poderosíssima que talvez você nunca tenha se atentado. Ela está de pé para te proteger nesse mundo. Eu vou falar disso nas próximas semanas. Agarra, mas saiba, você é um vaso escolhido, você é uma pessoa preciosa e Deus vai te usar para partir o pão, para compartilhar a vida dele onde Ele te levar, para a glória do nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Se coloca